As empresas Rumble e Trump Media, que processam o ministro Alexandre de Moraes do Supremo na Justiça Federal dos Estados Unidos, pediram que o magistrado seja julgado à revelia no processo. A plataforma Rumble e Trump Media entraram com um pedido junto à Justiça Federal da Flórida para que o ministro Alexandre de Moraes seja julgado à revelia, ou seja, quando não há participação do réu. Eu vi a fumaça preta. E eu passeava pelo território nacional brasileiro e Deus diz, vem ver. O Brasil viverá, não fugirá, não passará. Não existe como isso não acontecer. Eu garanto, isso vai acontecer. Pelo amor de Deus, salve essa live. O feitiço cairá sobre o feiticeiro. Não cairá uma só vírgula dessas palavras que eu estou dizendo. Esta mesma pessoa, Alexandre de Moraes, está sendo agora condenado nos Estados Unidos à revelia. A história do Alexandre de Moraes vai acabar. O advogado do Trump foi pra cima do Alexandre de Moraes. Acabou a fuga. Alexandre de Moraes se entrega e vira réu nos Estados Unidos. Vai acontecer em poucos dias. O que vai acontecer amanhã, 10, 15? E aí haveria uma movimentação estrategista por parte dos Estados Unidos da América. Tá pensando que é brincadeira? Viva mais algumas horas. Haverá uma investida dos Estados Unidos da América sobre o território nacional brasileiro. Olha só que curioso. Alexandre de Moraes fez um discurso abjeto ontem, enquanto ele estava condenando Eduardo Bolsonaro num processo que ele nem sequer foi citado. Como você sabe, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, então para poder responder a um processo ele deveria ser citado, receber uma intimação. Isso deveria acontecer por uma carta rogatória, seguindo todo um trâmite da jurisdição, da ligação entre Brasil e Estados Unidos. Alexandre de Moraes negou tudo isso e no discurso dele ele falou abertamente: Eduardo Bolsonaro está fazendo isso para fugir da justiça. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. Paralelamente e simultaneamente, esta mesma pessoa, Alexandre de Moraes, esse cara aqui, está sendo agora condenado nos Estados Unidos à revelia. Sabe por quê? Porque ele não mandou representação. Eu vou te explicar rapidamente. Alexandre de Moraes foi para cima das empresas nos Estados Unidos sem seguir os trâmites legais, das parcerias das jurisdições internacionais, sem fazer carta rogatória. Ele foi direto, mandou direto mensagens para empresas americanas em território americano para que fosse censurado o discurso de pessoas em território americano, desrespeitando completamente a soberania dos Estados Unidos. Agora ele sofre um processo por isso. Pediu para que a AGU, Messias, o defendesse. Sabe o que o Messias fez? Mandou uma carta meia boca, basicamente falando: olha, não faz nada contra ele não, mas nós não estamos defendendo ele. Nós estamos apenas pedindo para que vocês não o julguem, porque ele é um ministro do STF. Só que as ações do Alexandre de Moraes foram ações que não podem ser consideradas dentro de um receptáculo de ações de ministro do STF, porque ele não seguiu o trâmite legal para tentar ir contra empresas dos Estados Unidos. Ele foi um louco, aí o CPF dele enlouqueceu, ele achou que poderia mandar censurar a pessoa na empresa dos Estados Unidos em território americano. Aí ele tinha um prazo para poder fazer sua defesa. O prazo venceu, ele não apresentou a sua defesa. Alexandre de Moraes agora vai ser julgado à revelia. Rumble e Trump Media pedem julgamento de Moraes à revelia. O que é a revelia? É quando a pessoa nem sequer apresenta a defesa. Ele sim está fazendo o que ele acusa o Eduardo Bolsonaro de estar fazendo. Ele sim está fazendo isso. Cara, é muito... E ele chega na cara de pau lá no plenário e faz aquele discurso todo defensor da soberania e defensor da democracia e que a justiça não pode ser feita de palhaço. Você tentou fazer a justiça americana de palhaço. Só que você foi intimado por e-mail da mesma forma que você já intimou dezenas de pessoas, sem seguir o devido processo legal, e agora vai ser condenado. Pedaço da matéria. As empresas Rumble e Trump Media, essa última ligada ao Donald Trump, pediram à Justiça Federal da Flórida que o ministro Alexandre de Moraes do STF seja julgado à revelia no processo movido contra ele nos Estados Unidos. Em petição apresentada nesta quinta-feira, as empresas afirmam que Moraes foi citado por meio de um procedimento autorizado pela própria Justiça americana e tinha até o dia 15 de junho para se manifestar. Segundo os autores da ação, o ministro não apresentou resposta, não pediu prorrogação de prazo e tampouco constituiu defesa do processo. Por quê?
Porque não tem defesa. Ele sabe que o que ele fez foi errado, mas ele achou que o que ele fazia no Brasil poderia ser feito em território americano e não daria em nada. Agora ele vai ser condenado. Eu, sinceramente, acho que isso não dá prisão. Vai ser uma multa absurda, que daí se ele não pagar, aí sim pode vir cautelares ou ações mais enérgicas. Mas ele já está com visto cancelado. Ele já não pode ir para os Estados Unidos. Fala-se nos bastidores de uma nova restabelecimento da Magnitsky. A vida do Alexandre de Moraes não vai ser fácil. E aqui vem a parte que eu quero terminar esse vídeo. Ano que vem, quando nós fizermos a maioria no Senado, nós vamos empichar este cidadão que destruiu a nossa democracia, o nosso Estado Democrático de Direito, que hoje coloca medo no coração das pessoas e faz com que 60% do povo brasileiro tenha medo de dar opinião nas redes sociais, que colocou Débora no batom na prisão por 14 anos, que condenou um cara a 14 anos por dar R$500 numa vaquinha de ônibus, que está com o Felipe Martins preso, que condenou Bolsonaro num dos julgamentos mais abjetos e absurdos da história do nosso país. A história do Alexandre de Moraes vai acabar. Ela vai acabar e vai ser muito triste. E vai acabar dentro da Constituição, com a maioria no Senado, e ele sofrendo o impeachment. E aí, meu amigo, vai ser uma semana de festa ininterrupta no Brasil. Fala, meus queridos, isso é uma bomba, deu M. O advogado do Trump foi pra cima do Alexandre de Moraes. Vocês lembram que no vídeo de ontem, nos 22 minutos, eu falei pra você o condenado do Alexandre de Moraes? Olha, eu acho que nós profetizamos, porque hoje o advogado do Trump diz que o Alexandre de Moraes ele vai ser julgado à revelia, ou seja, ele vai ser julgado sem defesa, ou seja, o juiz pode nesse momento simplesmente dar a vitória ao Trump e a derrota ao Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes será oficialmente condenado. Ele vai ser julgado à revelia, ou seja, sem defesa. O juiz simplesmente pode decidir: Alexandre de Moraes, você é culpado. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga nos grupos lá, porque isso é boa notícia, é bom de compartilhar. E dá o seu joinha. Pessoal, inscreva-se no canal, tá faltando pouco para chegarmos a 535 mil com a sua ajuda. Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero. Vamos direto ao assunto. Vamos lá, sem revelia. Olha isso. Ministro, sim, o que aconteceu basicamente foi que o ministro Alexandre de Moraes continua ignorando o processo da Flórida. Então, a gente intimou ele por e-mail, assim como foi autorizado pela juíza o mês passado. Do mesmo jeito que ele intimou a Rumble, originalmente com as ordens de censura, na Flórida, e basicamente teve um prazo de 21 dias, o qual foi de conhecimento público, amplo conhecimento público. Os 21 dias se cumpriram o 15 de junho, que foi na segunda-feira. Justamente esse dia, aproximadamente a 1h30 da tarde, o prazo era de meia-noite, 1h30, 2 da tarde, a gente recebeu uma comunicação do escritório americano representando a AGU, nos informando que o governo do Brasil ia intervenir no caso e pedindo nosso posicionamento sobre certas questões processuais em breve. Isso com horas, né? Umas 10 horas antes de expirar o prazo. Essa noite da segunda-feira, o governo do Brasil entrou com uma moção para intervenir, etc. Mas, curiosamente, tudo o que eles apresentaram também indica, e eles deixaram explícito, que eles só representam o governo do Brasil e que eles explicitamente não representam Alexandre de Moraes. Pessoal, olha isso. Eu fiz um vídeo sobre isso, vocês lembram? O que ele está dizendo aqui é que o Messias deu uma rasteira no Alexandre de Moraes.
O Bessias disse que ia trazer a AGU para os Estados Unidos para defender o Alexandre de Moraes. Chegando nos Estados Unidos, ele não está defendendo o Alexandre de Moraes, ele está defendendo o Brasil e deixou o Alexandre de Moraes se lascar. É isso que ele está dizendo. Tá muito estranho, porque a notícia no Brasil, a mídia diz que não, a AGU está defendendo Moraes. Só que o advogado do Trump diz que não está. Tanto é que ele está fazendo pedido de revelia. Esse é o pedido, você vai ouvir. Vamos lá, continua aí para você entender. Dá um joinha, compartilha aí. O Alexandre de Moraes, ele está sendo processado pelos, como já conversamos acho que nesse programa, ele está sendo processado por atos ultravires. Ele não está sendo processado por atos oficiais que cumprem com as leis, né? Ele está sendo processado por atos que podem ostentar ser oficiais, mas que são totalmente ilegais. E por isso ele está sendo responsabilizado como pessoa física. Só que ele não apareceu como pessoa física. Então, quando o governo do Brasil fala que intervém, mas não em nome do Alexandre de Moraes, sino só em nome de si mesmo, e o Alexandre de Moraes está sendo processado na pessoa física, basicamente isso deixa claro que Alexandre de Moraes não se apresentou no prazo permitido pela juíza. Não se apresentou no prazo permitido pela juíza, então ele será julgado pela juíza. E pelas regras dos Estados Unidos. E pelas regras dos Estados Unidos, ele vai ser julgado pelos Estados Unidos. Ou seja, ele vai ser julgado pelo juiz. À medida que tu julgas, tu serás julgado. Para quem exerce autoridade sobre outras pessoas, agora, para essas pessoas são Mateus 7, versículo número 2. Com a medida que tu julgas, tu serás julgado. Para a população brasileira, Salmo 23. Para quem tem e exerce autoridade sobre outras pessoas, é Mateus 7, 2. Pois, da mesma forma que julgarem vocês, serão também julgados. E à medida que usarem com vocês, serão usados também com eles. Com a medida que tu julgas, serás julgado. Não vai passar, não cairá uma só letra do que eu estou dizendo, nem uma vírgula. Vai acontecer. Eu não estou supondo, eu estou garantindo. E o dito brasileiro que dizia é: o feitiço cairá sobre o feiticeiro. O feitiço cairá sobre o feiticeiro. E o Senhor me fazia ouvir aquelas palavras, e eu ouvi algumas vezes. O feitiço cairá sobre o feiticeiro. O feitiço cairá sobre o feiticeiro. Sim, Senhor. O feitiço cairá sobre o feiticeiro. O Senhor está fazendo algo. Isso aqui eu não estou supondo, eu estou afirmando. E Deus mandava contar para você, para quem tem bom entendedor, minhas palavras bastas. Algo investido será investido. E eu vim falar dos últimos momentos. Nós estamos vivendo os últimos momentos até a libertação e nós vamos viver os últimos momentos. Não há como se mudar isso aí. Eu tive um sonho. O que eu vou dizer agora vai acontecer em poucos dias. O que vai acontecer amanhã até as 15, o que vai acontecer dia 18, hoje é 16 de 6 de 2026. O que vai acontecer até o dia 18 de 6 de 2026, às 15 horas, vocês vão saber agora, antes das 22 horas, dessa data de hoje, 17 de 6 de 2026. Vocês não estão preparados, boa parte de vocês, para aquilo que vai acontecer, que intercede dias para a libertação do território nacional brasileiro. Nós não temos 2 meses. Haverá uma investida dos Estados Unidos da América, uma investida dos Estados Unidos da América sobre o território nacional brasileiro. Está pensando que é brincadeira? Viva mais algumas horas. Só algumas horas, não sei quantas horas, 200, 300 horas. Viva mais. Só para ver. Só para ver o que eu estou dizendo. Viva mais umas 300 horas. Só para ver. Escute. Pensando em viajar? Passagens, hotéis e pacotes em um só lugar.
Tudo com atendimento rápido e suporte de verdade. Faça sua cotação agora no WhatsApp. Opção Viagens, por terra, céu e mar. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.